Bom, muito boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa 15ª Semana do Trabalho. E nesse ano com o tema Trabalho e Educação, na perspectiva de discutir a possibilidade da formulação e do debate de uma educação que seja emancipadora e que atenda os desafios e as necessidades da classe trabalhadora no século XXI. Nós vimos ao longo da semana com vários e ricos debates que trouxeram não respostas, mas muitas iluminações, muitas questões para que nós possamos desenvolver e trabalhar ao longo do ano, né? E nessa noite, né, nós temos a alegria, né, de discutir com um especialista que está aqui presente, uma companheira, né, do Instituto Paulo Freire, discutir a importância sobre a relação trabalho e educação popular. Tá? Então, eu gostaria de convidar aqui à mesa o professor Marco Aurélio Souza, que irá coordenar essa mesa essa noite. Você tem... Também gostaria de convidar a professora doutora Sônia Couto Souza Feitosa para compor a nossa mesa. Seja muito bem-vinda à Casa Diese. E também convidar para compor essa mesa o secretário-geral do Sindicato dos Gasistas e também nosso estudante aqui da Escola Diese, o Rafael Messias de Magalhães. Mais uma vez, eu desejo para vocês uma excelente atividade e debate, né? Lembrando que sempre, ao final, vocês poderão fazer as suas perguntas. Portanto, se ao longo do debate vocês já ficarem instigados, anotem, e ao final vocês vão poder compartilhar aqui com a gente as suas reflexões, tá bom? Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos, a todas. Eu vou seguir o exemplo dos meus companheiros e companheiras que também fizeram suas anotações e seu mapinha aqui para falar. Eu também vou fazer isso, para também não ser uma fala muito mulamba, né? Fazer uma coisa bem bonitinha. Bom, a Semana do Trabalho da Escola de Ciências do Trabalho é o espaço acadêmico para o compartilhamento do conhecimento. Durante uma semana, professores, estudantes, técnicos da instituição se reúnem para debater e se debruçar sobre temas centrais para a agenda da classe trabalhadora. A 15ª semana aborda o oportuno tema Educação e Trabalho. E nossa mesa coloca na roda o necessário diálogo sobre trabalho e educação popular. Novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Inicialmente, para a abertura da mesa, gostaria de tecer alguns comentários iniciais, começando por relatar uma recente notícia do portal UOL, dando conta da história de um casal brasileiro que torceu pela vitória de Trump. Mesmo sendo ilegais, ou seja, residentes sem visto de permanência. Trump, candidato, afirmou categoricamente que deportaria todos os bandidos do solo americano. Uma parcela dos migrantes dizia: não será comigo. Não entendiam que ao afirmar que expulsaria os estrangeiros que, abre aspas, estão envenenando o sangue dos Estados Unidos, se referia exatamente a esses pobres, latinos e indocumentados. Não entendiam que, ao se referir a bandidos, não estava apontando para quem tivesse ocorrência policial, mas exatamente para eles, sem nenhuma passagem. Hoje, o casal está de volta a Roraima, vivendo em um puxadinho na casa da sogra do marido, com sérias dificuldades financeiras e de saúde. De acordo com a reportagem, não é um caso isolado. Pode-se dizer que são múltiplas as situações em que o oprimido se identifica com o opressor. Por exemplo, há trabalhadores que se beneficiam de direitos conquistados pelo movimento sindical, mas que odeiam o sindicato e suas representações. O mundo pós-crise financeira de 2008 se mostrou cada vez mais extremista e fascista.
O negacionismo e as fake news são uma realidade poderosa no cotidiano das famílias. São muitos os desafios contemporâneos, de onde destacaria 3: crise climática, desenvolvimento de tecnologias que representam ameaça à existência humana, como a inteligência artificial geral, e, finalmente, um sistema capitalista que hoje, na falta de contraponto significativo, assumiu sua face escandalosamente genocida. Por que trazer esses casos na mesa de hoje, em que discutiremos a importância da educação popular na formação da classe trabalhadora? A meu ver, porque, mais do que nunca, a educação popular é central e possui ferramental metodológico necessariamente transgressora para promover a reflexão, de modo que nosso povo crie consciência sobre temas tão vitais para a sobrevivência da humanidade. Em um momento em que se expandem valores individualistas, é preciso o exercício de uma educação solidária, que transforma a mentalidade cultural dominante de competição para a construção do espírito de cooperação, além do desenvolvimento de uma matriz científica e tecnológica que esteja comprometida com o desenvolvimento sustentável e solidário. A educação popular é a saída porque se assume radicalmente comprometida com a luta das classes populares, sendo, portanto, um movimento de trabalho político com essas classes através da educação. Ela se coloca como um modelo totalizante de um outro projeto educativo, uma categoria de conhecimento comprometida com a superação das condições de injustiça e desigualdade e construída a partir de uma perspectiva popular. A educação popular é, desse modo, vislumbrada como uma educação comunitária, surgida primeiramente como movimento de educadores que se utilizam de referenciais teóricos e das práticas da cultura popular para fomentar processos de mobilização dos setores populares, com o objetivo de construir saberes e conhecimentos voltados para a transformação da realidade política, econômica, social e cultural. A importância da educação popular na formação dos trabalhadores é o objeto de debate da mesa de hoje. Como a educação popular se propõe a formar cidadãos críticos, cuja leitura de mundo irá preceder a própria leitura textual, homens e mulheres que estão esgotados devido ao trabalho ao longo do dia e são acolhidos e estimulados a construir um conhecimento coletivo, o conhecimento novo. Nesse sentido, hoje recebemos Rafael Messias, que é nosso aluno aqui na escola, é secretário-geral do Sindicato dos Gasistas do Estado de São Paulo, secretário de Juventude da Federação Regional dos Urbanitários do Sudeste, FRUSE. Iniciou sua vida sindical aos 30 anos, em 2018, na diretoria de base, completamente inexperiente, mas com a vontade grande de justiça e melhores condições para as trabalhadoras e trabalhadores. Hoje, no seu 3º mandato, está totalmente dedicado à atividade sindical, negociando acordos e convenções coletivas por todo o Estado de São Paulo para a categoria do gás canalizado e biogás. E aqui ao meu lado, uma querida amiga dos tempos do Instituto Paulo Freire, Sônia Couto, que é mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, professora aposentada da Rede Municipal de Educação de São Paulo e é licenciada em Letras e Pedagogia. É autora do livro Método Paulo Freire, A Reinvenção de um Legado, e de livros didáticos para a EJA na perspectiva freiriana, dentre eles o material didático do programa Tecendo o Saber, da Fundação Roberto Marinho e do SES Educa, no Rio de Janeiro. Foi também uma das coordenadoras responsáveis pelo projeto Memória, edição Paulo Freire, de 2005. Tem artigos publicados em revistas acadêmicas e em cadernos pedagógicos pela para Secretarias Municipais de Educação. Participou como coordenadora, como docente e coordenadora pedagógica de projetos de alfabetização de jovens e adultos em vários estados, dentre eles o Mova Brasil. Coordena o Centro de Referência Paulo Freire, que tem como missão socializar e dar continuidade ao legado freiriano. Para ambos, Rafael e Sônia, novamente meu boa noite. Queria fazer um combinado com os dois, de a gente ter um tempo de 20 minutos para cada um. Aos 15 minutos eu aviso, né? Temos mais 5 minutos, tá bom? E aí a gente depois abre espaço para o debate e voltamos aqui. Eu vou começar com a Sônia, tudo bem? Começamos com a Sônia. Obrigada. Boa noite para todas e todos. É um prazer imenso estar aqui.
eu sempre tive uma paixão muito grande pela sala de aula, né, por dar aula. Mas aqui eu não estou numa posição de dar aula, eu estou num lugar de diálogo e gostaria de falar com vocês sobre as minhas experiências com educação popular, sobre as minhas vivências, mas eu quero começar falando acerca de uma questão que o Marquinhos pontuou aqui, que é essa questão do oprimido e do opressor. Paulo Freire dizia que todo oprimido hospeda dentro de si o opressor. Essa morada, né, que o opressor tem dentro de nós, muitas vezes não é percebida. Então, é sempre importante que a gente esteja refletindo para que a gente não dê mais espaço, né, para que esse opressor use o nosso corpo, use a nossa voz, para perpetuar as injustiças, para perpetuar a opressão. E como é que Paulo Freire percebeu isso? Quando ele saiu do Brasil, exilado, né, por conta da sua experiência com alfabetização de jovens e adultos, experiência que trouxe muito medo para o regime militar, porque era uma experiência que, acima de tudo, promovia a crítica, né? Promovia a consciência crítica, né? Era um trabalho que despertava a conscientização. Então, ele teve que sair do Brasil depois de ficar 70 dias preso. Ele foi aconselhado por amigos, essa foi a primeira parte, essa prisãozinha aqui dentro do estado de Pernambuco mesmo, mas depois você vai para outros lugares onde a repressão vai ser muito maior então é melhor sair do Brasil. E ele foi primeiro para a Bolívia, lá também houve um golpe de Estado, e ele foi para o Chile. Lá no Chile, ele trabalhava com coletivos de camponeses que estavam lutando para conseguir um pedaço de terra, para conseguir criar, né, fazer a sua plantação, enfim, sobreviver a partir da terra. E ele percebia o seguinte, que essas pessoas se queixavam muito dos senhores lá, né, que eram os donos da terra, que eles colocavam pessoas para tomar conta do trabalho deles, como se fossem capatazes mesmo, e eles reclamavam sempre que sofriam muitas injustiças e muitas opressões. Mas quando essas pessoas conseguiam, por meio da reforma agrária, né, que esse curso era um curso preparatório para essas pessoas, e quando eles conseguiam um pedaço de terra, eles acabavam, e eles tinham que contratar funcionários, tudo, eles acabavam reproduzindo essa prática com as pessoas que trabalhavam para eles. Ou seja, aquela condição dele de oprimido passava a ser de opressor para com seus funcionários. E, com isso, Paulo Freire começou a perceber isso e resolveu escrever o livro Pedagogia do Oprimido, que ele começou a escrever no Chile e terminou depois, quando ele já estava nos Estados Unidos. Ele ficou um tempo no Chile e depois ele foi para os Estados Unidos, de lá para a Suíça, para trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas. Então, ele deixou essa prescrição, né, para que nós tomássemos muito cuidado com essa cessão do espaço do nosso corpo e das nossas mentes, da nossa consciência, essa cessão para o opressor, porque ele vem realmente tentar se hospedar dentro de nós. Então, é o caso desse exemplo que o Marquinhos deu aqui. Mas eu vou falar hoje para vocês, até peço já para colocar os slides, né, que eu vou me basear para os slides, porque eu falo muito. Então, eu vou ter que descer, né? Se eu não tiver algo para ir me conduzindo, eu vou falando e acabo passando do tempo. Mas vou falar do meu lugar, né, que é o lugar de uma educadora popular, de uma pessoa que sempre trabalhou na educação e em contextos dos mais adversos possíveis. Eu comecei minha carreira como professora, para vocês terem uma ideia, no Mobral. Olha, faz tempo, né? E aí, por que eu falo em contextos adversos? Porque eu era muito jovenzinha e eu acreditava muito que eu iria fazer uma grande transformação na educação e que eu ia finalmente ter a oportunidade de fazer um trabalho parecido com o que Paulo Freire fez. A gente conhecia muito pouco do trabalho de Paulo Freire, porque quando ele foi exilado e o governo militar tomou conta,
os materiais, tudo que foi produzido naquela época teve que ser queimado, teve que ser escondido. Muitas educadoras tiveram que cavar buracos no quintal das suas casas e enterrar esses materiais, porque havia uma perseguição a essas pessoas, né? Então, a gente sabia muito pouco do que tinha sido o método Paulo Freire, o famoso método Paulo Freire. Mas eu pensei, eu vou chegar lá no Mobral, e vou chegar lá na sala de aula e vou trabalhar, né, de acordo com o método Paulo Freire. E porque o próprio regime militar anunciava que o Mobral era pautado nas ideias de Paulo Freire, porque eles se apropriaram dessa semântica para poder ficar bem na fita, digamos assim, né? Demonizavam Paulo Freire, mas tentavam enganar a população dizendo assim, não, imagina, a gente não é contra Paulo Freire. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada disso. Era simplesmente, né, o meu papel lá era reproduzir um material que vinha pronto, pré-estabelecido, que eu tinha que seguir aquele material à risca, porque se viesse alguma pessoa para vigiar, para olhar, para ver o que eu estava fazendo, eu tinha que estar exatamente naquela página, naquele conteúdo, e não podia sair dele. Então, eles aproveitaram algumas palavras geradoras que foram usadas por Paulo Freire e criaram uma cartilha. Só que essa cartilha era totalmente desprovida de uma reflexão crítica. Eles se apropriaram da semântica do método Paulo Freire, mas despolitizaram completamente o método. Não havia politização, não havia discussão, não havia reflexão crítica. O que havia era uma cartilha para a gente trabalhar as palavras, as sílabas daquelas palavras que estavam ali, né? Então, eu comecei a minha trajetória nessa perspectiva. Mas, felizmente, eu fui salva de toda essa manipulação, porque eu lia. Na época, eu tive toda a minha formação política a partir da revista O Pasquim. Eu era adolescente e lia o Pasquim. Eu acho que eu era a única adolescente do meu círculo de amizades que se interessava por um jornal que trazia denúncias políticas, denúncias cometidas pelo regime militar. Mas eu era muito interessada em saber daquilo. E, graças a isso, eu fui salva, né? E desenvolvi essa reflexão crítica e pensei, não é essa a educação que eu quero. E fui, ao longo dos anos, me apropriando, lendo, pesquisando, refletindo sobre educação, e percebi que eu era uma educadora popular, que eu tinha essa abertura para entender que a educação tinha que ser para o povo e com o povo, né? Não uma educação para o povo, mas uma educação com o povo, com a população, com os educandos, né? Não fazer para, mas fazer com. E isso foi muito boa para a minha formação. Bom, vamos lá. Eu vou ver se eu sei mexer com isso daqui direitinho, tá, gente? Sim. Então, assim, só para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da educação popular. Eu acho que vocês já devem saber, vocês devem ter aulas sobre isso, mas é só para a gente refrescar nossa memória. A educação popular ela surgiu no meado do século passado, né? No calor das lutas populares, dentro e fora do Estado, ou seja, nas comunidades, mas também nas experiências do Estado, né? No terreno fértil das utopias de independência. Então, havia todo um movimento de luta por independência em outras regiões, em outros países da América Latina, né? E eles utilizavam para isso a educação popular. Tanto que, se a gente for pensar, juntamente com a experiência de Paulo Freire aqui no Brasil, havia uma experiência de alfabetização em Cuba, né? Capitaneada por José Martí e por outros cubanos, né, que tinham essa característica revolucionária. Só que lá eles chamavam para a luta armada. E aqui no Brasil não havia, pelo menos na educação, essa ênfase na adoção da luta armada. A base da educação popular é a justiça social.
A educação popular ela é um projeto político de transformação social, a partir da vida e da cultura das próprias pessoas e também do respeito pela diversidade. Então, não é uma educação que veio imposta, né? que se torna imposta, mas uma educação que parte da vida e da cultura das pessoas. E, como eu já disse, né, havia toda uma intervenção militarista na época em vários países da América Latina. Então, a educação popular, para fugir dessa intervenção, ela acabou refugiando-se nas organizações não governamentais. E fora isso também, nas igrejas, a gente tinha as comunidades eclesiais de base, a gente tinha todo um trabalho da igreja voltada para a emancipação das pessoas e para esse trabalho de luta política. E aí entra Paulo Freire, né, nesse contexto. Paulo Freire teve uma atuação internacional e ele semeou aí pelo mundo afora essa concepção de educação popular e emancipadora da educação. E essas sementes germinaram em inúmeros locais, mas principalmente nos países da África, que ele teve oportunidade de trabalhar. Experiências de alfabetização em Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, né? Então, por conta disso, a experiência de Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire foram difundidas no mundo inteiro a partir desses trabalhos realizados no continente africano. E aqui no Brasil, Paulo Freire criou uma das maiores experiências de educação popular no Brasil, que foi o MOVA, que na época, né, quando ele foi secretário municipal de educação, ele refundou essa perspectiva de educação popular. 30 anos depois da experiência realizadas lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, ele aproxima a educação popular da escola pública e ele cria a educação pública popular, tendo o MOVA São Paulo, que MOVA vocês devem conhecer, é um movimento de alfabetização. Então, o MOVA São Paulo foi a maior expressão da educação popular, já que ele não pôde viver plenamente a construção do método de alfabetização realizada, a construção daquela experiência lá em Angicos, que a partir dela ele foi convidado para ser, isso na década de 60, responsável pelo maior plano nacional de educação, mas foi impedido pelos militares, né? Então ele conseguiu reavivar, trazer de volta essa ideia a partir do MOVA São Paulo. Depois, quando o Paulo Freire deixou de ser secretário e a Luísa Erundina, infelizmente, perdeu as eleições, veio o Maluf e acabou com tudo, né? Acabou com todo o MOVA, mas o MOVA é uma ideia, né, gente? E, como dizem, ideias não morrem. E o MOVA surgiu novamente, depois veio um governo autoritário, acabou de novo com o MOVA São Paulo, agora ele surgiu novamente e agora acho que ele está tão solidificado que não tem mais nenhuma gestão autoritária que consiga acabar com o MOVA, porque agora existe toda uma pressão popular, porque as pessoas perceberam que educação é direito e começaram a lutar por esse direito, né? Mas ele foi, infelizmente, extinto aqui em São Paulo no período da gestão do Maluf. E aí, olha que engraçado, como é uma ideia mesmo, o MOVA começou a pipocar em diferentes lugares do Brasil. Então, surgiu o MOVA Rio Grande do Sul, que foi maior que o MOVA São Paulo, né? Inclusive, teve o MOVA Braille, que era para cegos, foi uma experiência inovadora no Brasil. E aí começaram a surgir MOVAs em outros lugares. Por isso que eu falo que hoje MOVA é uma prática consolidada e acho que nunca mais ela deixa de existir. Enquanto houver pessoas que não estejam alfabetizadas, o MOVA tem a necessidade de existir, porque é esse o compromisso do MOVA, né? Superar o analfabetismo no Brasil. Agora, com esse segundo governo do Lula, nós que somos militantes da educação de jovens e adultos, né? E eu sou, porque eu iniciei com educação de jovens e adultos, estou há quase 50 anos na educação, há mais de 40 anos, sempre com educação de jovens e adultos, sempre lutando por essa causa.
nós falamos, gente, vamos retomar o MOVA em nível nacional, vamos fazer um grande MOVA, o MOVA Brasil, porque já teve o MOVA Brasil, mas como um projeto do Instituto Paulo Freire, mas a gente queria que fosse uma política pública, que o MOVA Brasil fosse uma política pública. Mas, infelizmente, não conseguimos. Nós sabemos que há muitos entraves financeiros aí, né? O governo tem tentado subsistir, apesar de todos esses entraves. A gente sabe que a cama ficou armada, né? Tudo ficou armado para para essas coisas não prosperarem, né? Com o corte de gastos, enfim, com uma série de outras coisas. E aí continua o Brasil alfabetizado, que havia recursos para o Brasil alfabetizado. Então, nós temos hoje, dentro do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, nós temos o Brasil alfabetizado, mas nós queríamos mesmo o MOVA Brasil. Vamos continuar lutando, quem sabe a gente consegue, porque o MOVA tem toda essa historicidade, tem toda essa carga, né, freiriana aí, então a gente aposta que o MOVA possa ser um dia uma política pública de Estado. Bom, então a gente fala que o MOVA é herdeiro do movimento de educação popular, porque ele resgata, né, toda essa lógica de Paulo Freire, e ele conseguiu uma façanha incrível, que foi reunir mais de uma centena de movimentos populares, que até então trabalhavam isoladamente. Eles conseguiram reunir tudo isso dentro de uma só perspectiva, numa parceria entre Estado e sociedade civil. Então, o Estado se compromete com o apoio financeiro e a sociedade civil contribui indicando educador, fornecendo a sala de aula. Então, o MOVA é essa parceria que deu certo e continua dando certo até que a gente não tenha mais uma pessoa não alfabetizada no Brasil, especificamente o MOVA São Paulo aqui na nossa região. Então, quando Paulo Freire fez isso, ele traz o MOVA como indutor de políticas públicas de alfabetização de adultos. Então, não é mais só um projeto, é uma política pública, tá? Vamos lá. E aí eu trago uma frase de Frei Beto que diz o seguinte: Pedro viu a uva, ensinavam os manuais de alfabetização. Mas o professor Paulo Freire, com o seu método de alfabetizar, conscientizando, fez adultos e crianças no Brasil e na Guiné-Bissau, na Índia e na Nicarágua descobrirem que Pedro não viu apenas com os olhos, viu também com a mente e se perguntou se uva é natureza ou cultura. Então, essa frase do Frei Beto mostra bem qual era a perspectiva de Paulo Freire quando trabalhou com a alfabetização de adultos. Bom, a concepção de educação popular que nós temos é que ela tem direção social, crítica, e ela aparece como contracultura, ou seja, como alternativa de uma educação que valoriza o saber popular, o saber dos povos oprimidos. É um paradigma, educação popular é um paradigma, porque ela remete a diferentes experiências e conhecimentos pedagógicos que foram e que continuam se acumulando no seio dos movimentos e das lutas populares. A educação popular é uma ferramenta para fortalecer os movimentos populares. As características da educação popular são justiça social, democracia participativa e transformação social. E ela concebe o ser humano como sujeito parte do processo de sua atuação. Os princípios da educação popular podem ser considerados como princípio da ética, né? O princípio ético é com relação ao respeito que deve ter ao ser humano, a questão de combater qualquer tipo de discriminação. Então, essa educação popular ela está comprometida com os grupos populares, que são os sujeitos que mais sofrem as opressões, os modos de violências, né? E são eles que carregam os interesses mais fortes e urgentes da transformação. E o interesse político, o princípio político, é porque ela promove a transformação da sociedade, né? E tendo a educação como intencionalidade política. Então, a educação não é neutra, todos sabemos disso, e o professor, o educador, que diz que é neutro na sua ação pedagógica, ele está a favor, né, a favor da opressão, porque a neutralidade ela impede, né, que ele se coloque como um sujeito de
oposição àquilo que é prejudicial ao seu educando. Então, a neutralidade não existe, ela é uma pseudo-neutralidade, né? Quem se diz neutro está a favor de um lado. E Paulo Freire sempre pergunta: educação para quê? Educação para quem? Educação a favor de quem? Educação a favor de quê? A gente tem que ter muita clareza dessas perguntas, das respostas a essas perguntas. O princípio educativo é que ela é uma educação construída juntamente com os educandos e com os educadores. É uma construção do conhecimento, uma construção coletiva que instiga a pesquisa. Ai, faltam 5 minutos, então deixa eu correr. Então, cada uma dessas partes possui um tipo diferente de conhecimento, e a educação popular valoriza esses dois tipos, o conhecimento do educando e o conhecimento do educador. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a presença da educação na atualidade, né? Na educação, a gente pode dizer que a educação popular está presente nos círculos de cultura lá da década de 60 e de hoje também, né? Ela está presente na EJA, está presente no MOVA, está presente nos cursinhos populares, está presente em cursos, em escolas como essa aqui, né, que trabalham nessa perspectiva da educação popular. Na agricultura, no trabalho, ela está presente em toda a metodologia do movimento dos trabalhadores sem terra. Ela está presente na saúde por meio dos agentes comunitários, nos espaços de formação por meio de escolas como a Escola Nacional Florestan Fernandes, como o DIEESE, né? Poderia estar ali também como um poderosíssimo espaço de formação. Ela está presente na arte, né? No teatro do oprimido, no rap, no hip hop, no trap, no funk, no sarau cooperifa, nas batalhas de rima, no afro-reggae, no slam, no grafite. Então, isso tudo, né, está nesse escopo da educação popular. Na economia, por meio da economia solidária, nos movimentos sociais que nós temos hoje, movimento negro, movimentos LGBT, QIAPN+, nas juventudes periféricas, no trabalho com os PCDs, com as pessoas com deficiência. Em tudo isso, a gente tem a presença da educação popular. Nos territórios, com a noção de pertencimento, de territorialidade, de epistemologias negras e populares. Está presente nas redes e mídias sociais alternativas. E aqui tem alguns exemplos, mas existem muitas outras mídias que trabalham na perspectiva dessa educação popular. E aí eu queria falar rapidamente, né, já que eu tenho agora acho que uns 2 minutinhos só, sobre educação popular e educação decolonial. Não dá para deixar de tocar nesse assunto. Por quê? Porque as duas têm como objetivo romper com estruturas de dominação, seja no campo do saber, no campo da cultura, da linguagem ou da política. E elas buscam também valorizar os saberes e as vozes dos povos historicamente marginalizados, né, subalternizados, com os povos, como, por exemplo, os povos indígenas, os afrodescendentes, os quilombolas, os camponeses periféricos. Então, vejam que a educação popular, ela resgata as vozes desses diferentes grupos sociais. A educação popular parte da realidade do povo, respeita os saberes populares e busca formar sujeitos conscientes e engajados. A educação decolonial busca superar a herança do colonialismo, que ainda hoje marginaliza conhecimentos e culturas não europeias. E ela propõe a valorização dos saberes ancestrais, locais e não ocidentais. Então, vejam que é fundamental que a gente trabalhe nessa perspectiva, né? Na perspectiva da decolonialidade, que vai contra todas essas práticas que buscam naturalizar e perpetuar a opressão, né? A educação popular, e a educação, tanto uma quanto a outra, buscam valorizar o território e a cultura local, os saberes ancestrais e plurais. Elas buscam uma educação contextualizada que parta das vivências da história dos povos. E a escola e o currículo não devem ignorar a realidade dos sujeitos, ao contrário, deve partir delas, por isso que elas são importantes, né? E também buscam dar voz aos silenciados. Elas também buscam descolonizar as formas de pensar, de ensinar e de viver,
respeitar e valorizar a diversidade, combater as heranças coloniais e as desigualdades e formar sujeitos críticos, conscientes e protagonistas de sua história. Então, vejam como a educação popular ela é potente, né? Porque ela resgata todas as culturas ancestrais, os saberes populares e busca, acima de tudo, garantir que o sujeito possa dizer a sua palavra. No livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, tem uma abertura, né, do Hernani Maria Fiore, que ele fala justamente isso, que é muito importante que cada pessoa possa dizer a sua palavra. E aí eu trago algumas imagens do livro Cuidado Escola. É um livro que foi produzido por Paulo Freire e por Frei Beto, né, com imagens que mostram a visão das escolas acerca do seu ato de ensinar, né? Essa visão bancária, onde o educador sabe tudo, o educando nada sabe. Por isso, a boca do educador, né, é destacada, mas dos educandos, só o ouvido é destacado, porque eles não precisam falar, eles têm só que ouvir, né? As aulas fragmentadas, compartimentalizadas, o educador que não acredita que tem que trabalhar com seus educandos as ideias, os sonhos, né? As curiosidades, os sentimentos, a sexualidade, tudo isso tem que ser trabalhado pela escola, né? Que mais? Tem mais outras imagens. Eu gosto muito dessa imagem que a professora é redondinha, né? E ela fala assim: tomem seus lugares, mas cada aluno tem o seu formato. Um é um triângulo, outro é, né, um trapézio, um é um retângulo. Então, ela fez o lugar semelhante a ela, né? Valorizando o saber que ela tem e não valorizando os saberes dos educandos. E, com isso, a educação torna-se um fardo, um peso, né? E o professor acima de todas as coisas, como o único detentor de saber. A educação popular vai contra tudo isso. E ela trabalha na perspectiva de que todos têm saberes e de que todos têm o direito de exercitar, falar os seus saberes. E eu termino com uma frase de Paulo Freire, que está no livro Extensão Comunicação, que diz assim: o melhor aluno de filosofia não é o que disserta ipsis verbis sobre a filosofia da mudança em Heráclito, sobre o problema de ser em Parmênides, sobre o mundo das ideias em Platão, sobre a metafísica em Aristóteles, ou mais modernamente, sobre a dúvida cartesiana, a coisa em si em Kant, sobre a dialética do senhor e do escravo em Hegel, sobre a alienação em Hegel e em Marx. O melhor aluno em filosofia é o que pensa criticamente sobre todo esse pensar e corre o risco de pensar também. Então, que a gente não abra mão de pensar numa perspectiva de que o meu saber, o meu conhecimento é fundamental para a construção coletiva dos saberes que regem a humanidade, né? Então, que fique essa mensagem de Paulo Freire e depois a gente conversa melhor sobre a educação popular, tá bom? Obrigado, professora. Vamos agora para o nosso segundo apresentador, Rafael. Fazer o mesmo esquema, tá, Rafa? Tá bom. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, da turma 12. Tem uns companheiros de sala aí, todo mundo lá atrás, lá. Bom, como a professora já muito bem disse aqui, né, educação popular, tudo que a gente tem de conhecimento, todo mundo aqui pode ser educador popular, porque tem conhecimento sempre para passar de vivência. E eu vim trazer um pouco aqui a minha experiência como educador popular, que para mim foi assim muito grandiosa. Como o professor bem disse, né, eu estou no movimento sindical desde 2018, então eu tenho aí uma experiência bem pequena, perto de muita gente que tem aí, mas como hoje eu estou dedicado exclusivamente no sindicato, a gente acaba ficando mergulhado nisso, né? Então, é todo dia problema, todo dia a gente tem que ler um livro para acabar passando para a categoria alguma experiência,
coisas de lei, questões de acordo coletivo. A gente tem que estar sempre estudando, porque se a gente não tiver... Nós somos lideranças, né? Nós temos ali que ter o acordo coletivo na ponta da língua. Então, isso para a gente já é uma coisa que a gente tem que estar sempre preparado. Não dá para a gente chegar no trabalhador e falar assim, não, tudo bem, eu posso não saber desse tópico, mas eu vou buscar. Nunca pode deixar o trabalhador sem resposta. E, no caso da educação popular, que nós estruturamos um curso, né? O meu sindicato, que é o Sinergia CUT, nosso secretário de formação, Mário Neto, ele estruturou um curso e me convidou para participar com ele como educador popular. Ele, um filósofo formado, ele falou, eu quero que você venha comigo para dar esse curso. Né? Nós começamos em 2022, fizemos 22, 23 e 24, e foi, assim, uma experiência para mim extremamente rica, extremamente... teve dias de curso assim que eu saí de lá e fui chorar, porque realmente foi muito profundo. E eu vou até falar por quê. Eu vou abrir aqui. Eu peguei alguns tópicos aqui, porque eles são tópicos muito, muito profundos. A educação popular, o que a gente passa de conteúdo, logicamente que a gente segue uma linha de pensamento, a gente tem ali um conteúdo para a gente passar, né? Então fala da história do Brasil, a história dos movimentos sindicais, a história de como começou a construção dos sindicatos, e aí a gente fala de tópicos muito sensíveis, que depois a gente foi afinando um pouco mais, porque foi isso. Quando a gente tem muito para mostrar, muito conteúdo para mostrar, a gente tem vontade de mostrar e a gente também tem que saber perceber o outro lado, como vai receber. Porque a gente também não pode colocar um conteúdo sem saber a sensibilidade de quem está escutando. Às vezes, do outro lado, a pessoa tem um tema muito sensível que a gente vai tocar, que depois toca na gente de volta. E que foi que aconteceu? Na primeira turma, nós colocamos um conteúdo muito denso, porque a gente tinha essa vontade de colocar, até porque era 2022, um ano que no final seria eleitoral. Então, para a gente era importante colocar todos os pontos de democracia que tínhamos antes de 2018. Então, era importante a gente fazer esse trabalho de base para ter um resultado bom ali nas eleições. Para a gente foi importante. Então, um dos tópicos que nós colocamos lá, primeiramente, né, nós começamos ali com a formação da sociedade brasileira, que é isso que eu falei, né, mostrar como que nós nos estruturamos como classe trabalhadora, a luta de resistência, das revoltas, como começaram, né, 1920, depois 64, tudo que nós passamos até hoje. O golpe de 64 e a história do sindicalismo e a criação da CUT, enfim. Mas aí, os temas que, pelo menos, mais me pegaram assim foram a questão do feminismo, a questão da saúde mental. Nós falamos de drogas, falamos abertamente de drogas, até porque tem vídeos do FHC falando sobre drogas, como filósofo, né? Então, a gente coloca ali a própria direita falando da liberação da maconha, da liberação da questão das drogas como uma forma de saúde pública, e não como uma forma... ele não como gestor, né? Mas ele ali como uma pessoa que fala de drogas de forma de saúde. Então, a gente colocar nossos dirigentes de frente com isso foi muito importante, porque a gente vê que, independente do gestor que não pode falar sobre isso, ele, como presidente do Brasil, não pode falar sobre isso. Ele tem que ter uma posição ali do que a categoria, né, do que os seus eleitores vão trazer. Agora, como filósofo, ele falou ali, foi muito importante, nós temos vídeos. Então, no caso do feminismo, eu vou trazer uns exemplos que nós falamos muito de violência, né? E aí, o mais importante de ser um educador popular, que assim, é o primeiro tópico, quando a gente começa, quando vai falar, quando a gente deixa em aberto, é colocar um espaço seguro para que a gente possa ouvir quem está na sala. Porque se a gente não coloca um espaço seguro, e lógico que a gente faz aquele mesmo esquema que a gente tem aqui no Diese, né? A gente faz um círculo, porque ninguém aqui tem que ficar atrás de ninguém, é todo mundo olhando um para o olho do outro, porque a gente tem que se identificar no outro. Quando a gente faz esse círculo, a gente coloca um de frente para o outro, e aí é possível que a gente coloque o opressor em frente à oprimida, que foi no caso do feminismo. A gente começou a falar da história, começou a falar da chegada daquela lei de Maria da Penha, e aí a gente viu companheiras chorando porque não sabia das coisas que elas passavam em casa, que aquilo era um assédio. A gente via companheiras chorando e a gente via companheiros assim meio constrangidos, porque talvez faziam coisas que as companheiras estavam passando, e aí eu e o formador, a gente saía de lá assim meio sem saber como que segurar a sala, porque o pessoal estava todo mundo em lágrimas, todo mundo começava a sentir aquilo na pele. E isso foi importante, porque depois de cada aula que a gente fazia, uma aula pesada dessa, a gente saía para ir lá e comemorar um pouco, tomar uma cerveja, relaxar, e aí eles iam interagindo entre eles.
nossa, sinto muito por você ter passado por isso, eu não sabia que isso era errado, eu não sabia que isso não era uma coisa que te oprimia ou que te fazia mal. Então, essas interações que foram acontecendo foram legais até para nós, como educadores. Nas próximas turmas, por exemplo, de 23, a gente começou a deixar menos denso para a gente sentir primeiro quem estava assistindo, quem estava percebendo. No caso das drogas, também foi uma questão interessante, porque apareceram companheiros lá que tinham parentes na sua família com questões graves de droga, né? E não sabia como lidar. Já achava, dava como caso perdido, já dava como situação já sem resolução, já esperava até a morte da pessoa e viu ali que tinha uma solução, que tinha outros países, inclusive, que fazem um tratamento diferente, né? Que trazem as pessoas para dentro de institutos, as pessoas usam drogas controladamente para que elas façam tratamento e não marginalizar como nós fazemos aqui. Também a questão que pegou muito, a questão do encarceramento em massa, principalmente da população negra. Nós passamos vídeos do Rio de Janeiro, da Rocinha, aqueles vídeos bem explícitos mesmo, onde a gente vê a população negra sendo acuada pela polícia. A gente vê policiais que são a favor da democracia falando do quão importante é a gente ter políticas públicas para essas pessoas e, mesmo assim, ele na posição de ter que oprimir. Então, também é uma população que está oprimida, mas está com poder na mão. E a gente também via pessoas... Tinha gente lá na nossa sala de aula que já tinha sido encarcerada, que já tinha sido presa e contou relatos. Então, é isso que a gente ia sentindo, é ouvir quem está do outro lado também, porque a gente nunca sabe quem está ali. Na terceira aula da segunda turma, em 23, eu tomei um susto, assim, porque a hora que a gente foi falar de conhecer a turma, quem que são vocês? Vamos nos apresentar aqui. Fulano, fulano, fulano. Fala um pouco da sua vida, da sua história. Na terceira pessoa, assim, ele falou assim, Deus, pátria e família. Eu falei assim pro Mário, eu falei, Mário, a gente vai tomar um tiro hoje. A gente vai tomar um tiro aqui hoje. E aí, o dirigente que trouxe ele, chamou ele de canto, falou assim, você vai aprender, né, que isso aqui pra gente é um pouco ofensivo, mas só não se preocupa com as caras que as pessoas vão fazer, porque os outros que estavam lá também tiveram a mesma impressão. E aí, no final do curso, lá no fim do curso, no final na formação, aí ele veio receber o certificado dele, ele falou assim, aquilo que eu falei lá no terceiro encontro, para mim, era natural, porque eu fui militar, eu fui policial militar, e aquilo é o que eles ensinam lá dentro. Quando eu falei aquilo, não significava que eu era de direita, significava que eu estava alinhado com o discurso deles, mas não que eu concordava com aquilo. E o curso aqui me fez me desconstruir, me fez sair desse lugar que não é um lugar que eu queria estar, mas é um lugar que eu tinha sido colocado sem conhecimento, alienadamente. Então, para mim, assim, foi uma experiência, acho que muito mais rica para mim do que para quem estava lá, que também foi muito rica, né? Quem estava na sala de aula ali, a gente viu os rostos. Do começo, eles iam ficando mais tranquilos, mais plenos, assim, mais empoderados dos assuntos. E a gente não dava as respostas, porque não adianta a gente também ir lá e dar resposta. A gente dá o caminho. A gente vai lá, mostra o caminho, o caminho das drogas para você. Eu não vou falar, tem que ser assim. Não, mas a gente vai dar assim, o caminho para que você procure respostas também. E para que você fique com mais sede para buscar os temas depois. Porque nós que damos conteúdos de educação popular, a gente também não tem a resposta. Mas a gente sabe o nosso limite, a gente sabe onde que a gente chega, a gente sabe as nossas capacidades. Né? Por exemplo, posso chamar aqui a Lilica, ela vai discorrer de um super tema assim que ela tem dominação. E contanto que eu posso pedir para ela que comece, se ela me ensinar alguma coisa que eu já sei, e o passo a passo que eu sei, ela não vai saber fazer. Então, cada um aqui tem um conteúdo que pode passar. Né? Acho que a educação popular, ela vai caminhando com a gente dia a dia, ela vai sendo construída com a gente dia a dia. Às vezes a gente tem coisas que a gente sabe que a gente vai falar. Vou falar com a minha companheira Jo aqui, falar, Jo, mas você sabe tanto sobre isso, né? Fala um pouquinho para mim. A hora que coloco assim na mão dela, ela discorre sobre moradia popular e vai me falando, eu vou me encantando assim. Então é isso, a gente tem muita estrutura para isso. E essas construções que a gente faz, que esse curso que nós demos lá, que foi curso para dirigente sindical, ele fez uma diferença muito grande,
né? Nós chamamos pessoas conhecidas, chamamos José Genuíno, chamamos vereadores de Campinas para ir lá palestrar para a gente, o Wagner Romão hoje, que ele é candidato, ele é vereador lá. Então, esse curso, para mim, ele foi, acho que, mais rico para mim, e ele me enriqueceu como pessoa do que para as pessoas que estavam lá, porque a gente fez todo um diagnóstico dos governos anteriores, nós falamos de Primavera Árabe, nós falamos das manifestações de 2013, e ficar relembrando isso traz uma memória assim um pouco pesada do amargo que a gente passou de 18, 19, 20, 21, né? E aí depois das eleições parece que a gente lavou a alma em 22. E aí deu mais vontade a gente de fazer essa militância na base, porque a gente fala tanto de ir para a base, e isso praticamente é fazer serviço, trabalho de base. Quando você vai lá e coloca esses temas, que são temas pesados, né, que a gente depois foi afinando com o tempo, mas mesmo assim sempre tocando naquela ferida, porque é uma ferida que toda a sociedade passa. Todo mundo que está ali sempre tem uma experiência e sempre tem alguém na família que passa por aquilo. Ou alguém já foi preso, ou alguém já foi, a esposa já passou por alguma situação na rua, né, no Uber, e ali foi um ambiente que a gente deixou seguro. Traga os seus conteúdos, traga os que vocês sabem dizer, porque a gente constrói junto, né? A gente constrói junto. Esse curso ele foi feito com base no ASB que a CUT apresenta, né? Nós só reestruturamos ele porque apareceu muito mais conteúdo, né? Acho que de 18 para cá, assim, parece que o conteúdo ele ficou muito mais denso porque a gente passou muita coisa. Mas a minha experiência é essa, eu gosto de dar esse curso, de fazer essa educação popular. Eu converso bastante com o professor Marquinhos aqui sobre essas experiências que a gente vai passando. E acho que é isso, professor. Não tem... Foi um conteúdo muito, muito denso que a gente passou, mas eu fico feliz de poder contribuir com as pessoas, com essa experiência que eu tenho desses poucos anos de sindicato. É isso. Obrigado, Rafa. Obrigado, Sônia. Duas falas muito importantes para a gente aprofundar a nossa reflexão sobre educação popular. E aí eu acho que a gente pode abrir para falas, para perguntas, né? Quem quiser fazer sua questão pode vir para cá, para o ladinho. Quem quiser fazer questões pode se dirigir já aqui. Bem, boa noite à mesa, à banca. Oi. Obrigado. Boa noite a todos os presentes, meus colegas de curso, a turma 13. Boa noite aos meus professores, à direção. Eu fiz algumas questões aqui, gostaria de compartilhar com vocês e com a turma, com todos os presentes. É mais uma reflexão para nós pensarmos e, quem sabe, ampliarmos aí o que a mesa nos trouxe. Bem, primeiro eu penso a questão da falsa associação que se faz na educação pública com o pensamento de Paulo Freire e como se utilizam dessa falácia para atacar o pensamento, a obra e a produção científica e filosófica desse importante pensador brasileiro, né? Em segundo lugar, hoje está muito presente uma censura às ciências humanas, né? E eu, como professor que trabalho nessa área já tem alguns anos, em especial na escola pública, vejo muitos amigos, muitos colegas literalmente perdendo os seus cargos, né? Parece que estamos destinados ou estamos trabalhando no intuito de fechar as ciências humanas nesse país. E o terceiro ponto é como que nós poderíamos aproximar a educação popular a um novo modelo, um novo formato de educação pública nesse país, né? Parece que muita coisa se perdeu diante de um pensamento que é avassalador no sentido do seu tecnicismo, né? No sentido da hegemonia de pensar o trabalho, que é importante para a juventude, mas deixar de lado uma ideia de educação para a cidadania, né? Então, trago esses pontos aqui para reflexão. Muito obrigado. Qual é o seu nome, camarada? Fábio. Quem mais? Olá, boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Paulo,
A minha turma não está aqui porque a gente já se formou. Eu sou da turma 4, sou aluno egresso aqui da escola. Para mim é uma alegria sempre estar aqui na escola. Eu falo que toda vez que tem atividade ou que tem alguma coisa relacionada à escola, para mim é uma obrigação estar, não é nem um convite nem nada disso. Porque para quem está estudando, para quem está acompanhando, a gente aqui na escola partilha muito desse método mesmo de ouvir, de construir o conhecimento coletivamente e tal. Só que eu vou falar de um outro método que você colocou, Sônia, que eu já tinha ouvido falar em relação a esse método, que é essa educação bancária e colonial. Parece que nós, sindicalistas, gostamos desse método. A primeira coisa, ou a primeira preocupação que o sindicato tem é ensinar o dirigente a falar. Evidentemente que é bom um dirigente que tenha clareza ao explicar, colocar uma ideia, apresentar uma proposta numa assembleia. Mas a nossa preocupação sempre é o falar. É sempre o dizer. Então, a gente está preocupado em dar curso de oratória, ensinamos os dirigentes a falar e, de preferência, compramos o maior caminhão de som. Porque aí o dirigente sobe lá em cima, fala lá em cima e a base fica escutando aqui embaixo. A minha questão é como é que nós podemos utilizar a educação popular no nosso cotidiano, no trato cotidiano com os trabalhadores, a fim de escutá-lo, mesmo que venha o trabalhador e falar pátria, família, como é que é a ordem? Nem lembro. Deus, pátria e família. Que para ele faz todo sentido, mas para nós já está cheio de conceitos, e a gente quer jogar os nossos conceitos em cima dele, que ele não vai entender, porque ele está falando uma outra linguagem, uma outra frequência. Então, como é que a gente pratica isso no nosso cotidiano? Obrigado, Paulo. Mais alguém? Mais alguém se anima? Gente, vamos lá. Mais um aqui. Boa noite, a todos. Eu dou os parabéns para o Marquinhos, professor Rafael, parabéns. E uma dúvida no seguinte, a questão da educação popular. Tá legal. Da educação popular. Eu sou o Henrique, sou da turma 12, que é o pessoal ali. Eu sou dirigente sindical dos brinquedos. E a questão da educação popular, eu só vim conhecer depois que entrei no GS. Assim, o método, e tinha ouvido falar de longe, mas nunca tinha me apropriado. E recentemente, fazendo curso na Escola Nacional Paulo Freire, da Realidade Brasileira. E aí a gente vai entender um pouco a mais. Mas a minha questão é até ver como fazer essa educação popular chegar para todo mundo. Em nível nacional, no sentido do que a gente teve um governo de esquerda, estamos no governo de esquerda. Desde 2002, aí passou Lula, Dilma, voltou o Lula, e não conseguimos implantar isso de nível nacional para que chegue para todo mundo, porque eu acho que é o método que deveria ser usado para o Brasil inteiro. E não sei se todo mundo tem acesso. Eu realmente só tive acesso a esse método depois que entrei no GESE. Mas eu digo no sentido de pegar o governo em si, de esquerda, que já conhece, já tem esse conhecimento, e tentar implantar, em modo geral, no Brasil, entendeu? Se tem condição ou não, se já tentaram ou se foi, de algum modo, pelos governantes, tirado, né? Obrigado, Henrique. Mais alguém? Ninguém mais se anima? Boa noite a todas e todos. Boa noite à mesa. Parabéns pelas explanações. Meu nome é Márcio, sou da turma 12, sou do Sindicato Químicos Unificados Campinas e Osasco. Desculpa, turma 13. Somos os 13.
Perdão. Eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação à educação pública, né? A gente vê os desmontes aí que o governador Tarcísio tem feito, né, com as escolas, querendo privatizar as escolas públicas. Aqui também o prefeito Ricardo Nunes também eles vem acabando com não só com a educação, mas com tudo. E como que é possível enfrentar esse governo que vem com esse desmonte e o que esperar do futuro, que o futuro do país, o futuro do mundo são jovens, são as crianças. Com essa educação aí, eles retirando disciplinas, sociologia, estudos sociais, disciplinas super importantes, eles querendo acabar cada vez mais com o ensino. Como que a gente enfrenta e o que esperar dos jovens, das crianças aí no futuro? Obrigado. Mais um, para a gente fechar 5? Vem. Boa noite a todos e todas. Boa noite à mesa, boa noite a meus professores, né? A minha sala 13, eu sou Margarida Ramos e todos me chamam Meg. E a minha pergunta hoje aqui para vocês é sobre a educação popular. Como que eu posso dizer? Eu acho que tem uma grande falha, né, de conhecimento nessa educação popular. E eu tiro por conta que eu trabalho numa região onde que lá tem muito jovem, adulto, tem tudo, e são umas pessoas assim que eles não têm um conhecimento de classe. Quando eu digo conhecimento de classe, é porque na campanha que a gente fizemos para o Guilherme Boulos, aqueles camelô que estavam ali, muitas vezes, né, vendia o almoço para comer a janta, e quando eu falava para eles que o caminho seria ainda, né, melhor, seria o Boulos, eles falavam que não, porque o Guilherme ia invadir a casa deles. Aí eu falava, mas como? Vocês não têm casa? Vocês estão defendendo um patrimônio de alguém, porque essa casa vocês pagam aluguel. Como é que ele vai invadir uma casa que não é de você? E hoje a gente sofre as consequências na rua, né? Ainda hoje, eu acho que o Tadeu foi lá na rua que eu trabalho e viu o deserto, que a gente não conseguiu mais trabalhar. O Ricardo Nunes, através dessas câmeras que está instalando, então, ele pega todos nós, camelô lá na rua, e fica muito difícil, né? E aí, para não se aprofundar muito, eu queria saber como que vocês, o sindicato, né, pode organizar uma educação popular na qual a gente possa levar para essas pessoas realmente como uma consciência de classe. Obrigada. A gente fez um conjunto de 5 questões. Eu entendi que todas elas foram meio que gerais para a mesa, então, vou passar para vocês dois. Vocês preparem uma sequência. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, a minha proposta. Eu respondo rapidamente às 5 e ele também, porque às vezes, se a gente for escolher questão, fica, né? Então a gente fala de tudo, tá bom? Pode ser assim? Beleza. Olha, a primeira questão do Fábio, né? Que é como fazer a associação da escola pública com o pensamento de Paulo Freire, como aproximar a escola pública com o pensamento de Paulo Freire. Olha, gente, Paulo Freire ele tem se tornado, ao longo dos anos, às vezes, muito mais uma grife do que propriamente uma inspiração. A gente percebe muitas escolas, muitos gestores que falam de Paulo Freire, mas não trabalham as ideias de Paulo Freire nas escolas, na educação de maneira geral. Isso é muito comum. Então, é moderno, é bacana falar de Paulo Freire, mas e aí, vive Paulo Freire? Então, há um grande abismo entre o que aquela pessoa, entre o discurso da pessoa e a prática, né? Eu, recentemente, estive em 7 municípios
da região Nordeste fazendo um trabalho, e um dos municípios que eu fui, Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, nós chegamos na Secretaria de Educação, nosso trabalho era ir lá apresentar um projeto que está sendo desenvolvido, né, com apoio da Petrobras para potencializar a EJA naquele município. Ou seja, nós levaríamos uma série de cursos, de formação, de oficinas, de diálogos com a secretaria, né? Faríamos uma assessoria gratuita para o município, né? Mas é claro que nosso embasamento teórico seria Paulo Freire, afinal somos o Instituto Paulo Freire. E quando a gente chegava na secretaria, a gente via pôster do Instituto Paulo Freire em tudo quanto é lugar. E aí, quando a gente conversava, olha, então, esse projeto vem para o município não precisa dar contrapartida nenhuma. Esse município falou, não, nós não queremos. Então, vejam o abismo, né? Então, Paulo Freire está lá com uma grife, mas, na prática, ele não é trabalhado nas escolas, ele não é importante, e, com certeza, as ideias de Paulo Freire iriam se contrapor às ideias que aquele gestor estava trabalhando na sua gestão, no seu município. Então, né, a pergunta é como aproximar Paulo Freire da escola pública. Paulo Freire, quando foi secretário, ele trouxe isso, né, escola pública popular. O que nós temos que fazer hoje é continuar insistindo, né, para que a escola efetivamente consiga desenvolver as ideias de Paulo Freire. Né? A gente não quer Paulo Freire como um santo, algo que a gente tenha que cultuar. Não, a gente quer que as ideias de Paulo Freire sejam reinventadas na escola, de acordo com as necessidades daquela escola, com as necessidades daquela comunidade, porque a escola ela não é ela, a escola é uma comunidade, ela está dentro de um contexto maior. A escola ela está ali para trabalhar para a comunidade, para servir a comunidade, e como tal ela tem que conhecer essa comunidade. E as ideias de Paulo Freire ajudam muito. Por exemplo, nós fomos nessa viagem para fazer a leitura do mundo. A leitura do mundo é uma categoria freiriana que é justamente para conhecer aquela realidade. E conhecendo aquela realidade, poder criar alternativas para transformá-la. Então, a gente tem que se perguntar, esse diretor está querendo transformar aquela comunidade e transformar para melhor, ou seja, trazer para aquela comunidade algo que potencialize aquela região? Então, é isso. Para aproximar, é preciso conhecer, e nós, que somos pais, que somos avós, que somos familiares de estudantes, temos que cobrar isso das escolas, sim. Né? Então, perguntar para a escola, escuta, o que vocês estão fazendo e podem fazer para valorizar os saberes dessa comunidade? E, com isso, exigir essa participação. A segunda pergunta, que é do Paulo, ele fala sobre que ele gostaria de saber mais, né, sobre a educação bancária e a educação colonial. Como assim? Como se pratica isso no cotidiano? Então, as escolas elas estão, sem dúvida nenhuma, reproduzindo essa educação colonial. Nós vimos a todo momento que tudo que é trabalhado na escola é valorização, valoriza o eurocentrismo, valoriza os saberes europeus e desvaloriza os saberes das matrizes africanas, dos povos indígenas. Então, o que nós precisamos fazer como sociedade é a mesma coisa da primeira pergunta, é cobrar das escolas, participar mais das escolas, né? Às vezes também há um distanciamento muito grande da família com a escola. É como se a escola fosse a detentora do saber. O que eu vou fazer lá? Eu não sei nada. Não. Tem conselhos, tem gestão democrática na escola, tem que participar e tem que colocar a sua visão, porque só assim vocês vão educar a educação. Né? É preciso, acima de tudo, ter essa capacidade de educar a educação. O Henrique apresentou aqui a dúvida, né, como fazer a educação popular chegar a todo mundo, como implantar isso em nível federal, né, em nível nacional. Então, olha, Henrique, nós temos a Secretaria de Participação Popular, que é uma secretaria que está no escopo do governo, né, e que trabalha a educação popular, as características da educação popular e da participação.
Então, procurem conhecer essa secretaria. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver. Pedro Pontual está lá à frente, como secretário, né? Está nessa... Ele não é propriamente secretário, mas ele está na equipe do secretário e está fazendo todo um trabalho articulado com o Ministério da Educação para potencializar práticas de educação popular. Primeiro, para implementar a educação popular como uma educação legítima, não como um apêndice, não como algo que esteja ali como enfeite, não, como bijuteria. A educação popular como uma prática importante para o desenvolvimento da nação. Então, existe já essa secretaria e esse trabalho está sendo articulado. É que esses trabalhos, gente, eles demoram para ganhar visibilidade. 4 anos de governo não é suficiente para isso. Quando Dilma sofreu o impeachment, essa secretaria estava atuante e tinha já publicado um caderno um livro mesmo, sobre a educação popular, sobre a Secretaria de Participação, e agora eles estão retomando. Eu fui uns 3 meses atrás, eu fui a um encontro onde eles estão recolhendo informações sobre os trabalhos que cada estado está desenvolvendo para reescrever esse livro. Aí o Márcio pergunta também sobre a questão do Tarcísio, né? Sobre o Ricardo Nunes, que está acabando com a educação, como enfrentar esse governo que está aí acabando com o pensamento crítico, tirando disciplinas que são importantes. Olha, tem muita coisa que pode ser resolvida também pelo sistema de justiça, viu, gente? A gente tem que buscar ajuda, apoio de instituições da justiça, buscar as bases legais, porque nem tudo eles podem destruir, eles pensam que pode. E se a gente não tiver o conhecimento que é possível se contrapor, eles acabam conseguindo o seu intento. Para vocês terem uma ideia, agora recentemente, não sei se vocês estão acompanhando essa discussão, o prefeito Nunes propôs uma intervenção em 25 escolas do município de São Paulo. Ele está propondo que 25 diretores sejam afastados e, em seu lugar, vai o interventor. Qual a desculpa dele? Que essas escolas apresentaram uma baixa nota do IDEB, né? Então, a desculpa dele é essa. Só que são escolas muito atuantes, escolas que têm um trabalho muito importante na comunidade. Uma delas, inclusive, é uma escola que recebe muitos refugiados, que tem um curso para esses refugiados, para que eles aprendam a língua portuguesa, para que eles possam sobreviver nesse país com respeito e dignidade. Então, o que a gente está fazendo para contrapor? Eu faço parte de uma ouvidoria, né, do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu já acionei a Defensoria, falei, o que a gente pode fazer? A Defensoria, por sua vez, já entrou em contato com o Núcleo da Infância e da Juventude e já fizemos uma reunião antes de ontem para pensar em ações. Então, está sendo feito todo um trabalho de busca de alternativas jurídicas para contrapor essa ação. Então, a gente não pode ficar calado, gente. A sociedade tem que participar, tem que abrir a boca, tem que gritar na hora que é preciso gritar. Não pode se calar, porque senão eles vão conseguir todo esse desmonte da educação. Já estão conseguindo. O governo Bolsonaro foi uma tragédia para a educação, mas foi uma tragédia para a economia, foi uma tragédia para a saúde, foi uma tragédia para tudo. Agora que nós estamos conseguindo recuperar algumas práticas que foram desenvolvidas antes desse desmonte todo, isso vai demorar um tempo, mas é preciso que a sociedade civil esteja atenta, cobrando e agindo. E a Meg fala também que falta conhecimento, que não há conhecimento de classe, né? E aí eu lembro daquilo que eu falei logo no começo da minha fala. Falta conhecimento de classe porque o oprimido está lá, hospedando o opressor, está botando ele para ninar toda noite, né? Então, desaloja, expulsa esse opressor e começa a se ver como oprimido. Uma pessoa que pensa que vão tirar a casa que nem é sua. Sem dúvida nenhuma, uma visão
né, do opressor que está ali habitando nele. Então, é preciso reorganizar as lutas. Esse jovem que não sabe o que é educação popular, muitas vezes ele está vivendo a educação popular, porque ele está participando de batalhas de rima, às vezes ele está participando de saraus, ele está participando de movimentos da juventude, que estão nesse escopo da educação popular. Então, ele precisa entender que aquilo que ele está fazendo é educação popular. E, para isso, é preciso que sejam oferecidos diálogos com essas pessoas, né? Então, é muito importante que a sociedade civil se mobilize. Acho que é isso. Rafael. Bom, eu vou falar um pouco aqui do que eu lembro das perguntas, porque minha caneta falhou, eu não consegui escrever aqui. Mas tem bastante coisa em relação à escola pública, e eu tenho uma proximidade com alguns professores da rede municipal. Da estadual nem tanto, mas da municipal. A escola municipal ela tem tentado segurar muito, os professores têm tentado segurar muito o conteúdo, para que mantenha o conteúdo tradicional, né? Que a gente consiga passar a história de verdade, que a gente consiga passar as ciências de verdade, né? Que consiga se passar matemática e não ensinar educação financeira, que no Estado já está educação financeira, que é para ensinar a pessoa... É uma educação para trabalhar, né? Não é uma educação libertadora, de fato, como o Paulo Freire defende. Então, tem uma diferença entre municipal e Estado, mas se a gente for falar em âmbito nacional, tem lugares que está mais precário ainda, né? São Bernardo, por exemplo, a educação está muito complicada em São Bernardo. Então, é óbvio que os gestores eles têm um interesse nisso. E eu sou um grande defensor de educação sindical para crianças. Eu não vejo nenhum sindicato fazendo isso ou pensando nisso. E eu acho que o melhor exemplo de educação popular que a gente tem, e não estou nem discutindo aqui o conteúdo, mas sim o método, são as igrejas. As igrejas elas fazem todo esse passo a passo. Desde criança tem o grupinho de infantil, depois tem o grupo de jovens, depois tem o grupo das mulheres, tem o grupo dos homens, dos casados. A igreja é o melhor, na minha opinião, é o melhor exemplo de educação popular, porque a teologia se ensina na igreja, mas a troca de experiências que eles fazem entre eles, os núcleos nas casas, os núcleos, os eventos beneficiários que eles fazem, isso é um exemplo de educação popular que a gente faz, e os sindicatos não conseguem, não é que não querem, não conseguem fazer isso. Os sindicatos estão precarizados financeiramente, está correndo atrás de não perder benefícios, né, de não perder cláusulas, a gente está correndo atrás do rabo. Né? Então, os sindicatos, é importante que nós pensamos isso. Eu falo isso nas nossas reuniões, quando eu vou fazer alguma apresentação também na CUT, quando a gente vai em alguns outros eventos de macrosetor, a gente tem que começar a trazer nossas crianças para esses mesmos eventos que a gente faz nos sindicatos. Vai fazer um conteúdo lá para falar de energia, não é possível que a gente não consiga fazer um conteúdo muito simples e básico para mostrar para as crianças o que é a energia elétrica, o que é o gás, o que é o perigo. Eu falo de energia elétrica porque eu sou do sindicato de energia. Mas se a gente não fizer isso, a escola já está fazendo isso. As igrejas já estão fazendo isso. A gente está anos-luz atrás. Se a gente fala tanto de reinventar os sindicatos, né? A escola pública, por exemplo, eu conheço muitos professores que tentam ali, a duras penas, passar o conteúdo mínimo que se tem, porque eles estão tão sobrecarregados de atividades em sala de aula e extra sala de aula que não recebem para isso, que é quase impossível eles conseguirem sistematizar um conteúdo fora daquele padrão do currículo escolar. É difícil você sistematizar, porque os professores estão todos sobrecarregados. É difícil a gente conseguir tirar ele. De fim de semana, vamos desligar, mas não consigo, eu preciso fazer um diário, eu preciso fazer... Então, se os professores estão exaustos, mal pagos, cansados, como que a gente vai conseguir que os gestores pensem em aliviar essa dor deles? Né? Os próprios alunos, a própria sociedade também vai falar, coitados dos professores, estão cansados. Né? Eu participo do conselho de escola dos meus filhos. E também não é fácil. Não é fácil. A gente, como conselheiro ali, a gente tem uma atribuição muito difícil de dar o direcionamento para a escola de uma forma que todo mundo seja contemplado. Alguém vai sair doído ali, mas é a democracia. A gente tenta fazer o melhor possível para todo mundo.
Tem aluno que participa do conselho, tem pais da sociedade civil, tem pais de aluno, tem professores, e não é fácil. A gente tenta segurar, e eu sou conselheiro em Santo André. Outro conselho que eu dou também, participar não só de conselhos das escolas, mas todo tipo de conselho que a gente puder participar. Se a gente não estiver dentro desses conselhos, conselho municipal, conselho de saúde, conselho de educação, a gente vai cobrar em vão, porque se a gente deixar esses conselhos serem dominados pelas pessoas que têm interesse financeiro nisso, a gente vai sempre ficar refém. Então, tentando aqui colocar um pouco dos temas que todo mundo colocou, né, do sindicato, da educação nas escolas públicas, é isso, assim, a gente tem que estar lá dentro. Se a gente não tiver, não vai adiantar bulhufas a gente cobrar. Claro que a gente tem nossas atribuições, mas tem gente que está sendo paga para isso. Tem gente que está sendo bancada para isso. E a direita tem muito dinheiro para bancar isso, né? A gente tem que, felizmente, doar um pouco do nosso tempo para tentar melhorar a nossa vida. Um pouco do que a gente tem é a nossa força de trabalho, né? É nosso tempo para isso, para melhorar a nossa própria vida. Mais alguém para... Bom, a Sônia ainda quer falar uma... Não, eu queria falar, gente, que bom, isso que o Rafael falou é extremamente importante, gente. Essa participação em diferentes espaços educativos. Isso é formação política. A gente não pode abrir mão dessa formação política. E se ela não é pautada, a gente tem que pautar. Então, levem para os sindicatos, para os espaços que vocês atuarem. Gente, vamos falar sobre decolonialidade? Vamos falar sobre educação popular? Põe na pauta, vamos estudar sobre isso. Isso é fundamental. Mas o que eu queria falar com vocês é que, às vezes, a gente tem que pôr o dedo na ferida. Porque, como eu disse, algumas pessoas fazem educação popular, mas não sabem que fazem ou dão nome errado a ela. Por exemplo, eu estive num município lá no interior da Bahia, recentemente, e a responsável pela EJA lá falou para mim assim, olha, aqui nós fazemos feiras, os alunos fazem feiras, eles plantam, colhem, fazem alguma coisa com aquilo que eles colhem, por exemplo, se é fruta, eles fazem doces, compotas, enfim, eles fazem toda uma produção e vendem nas feiras. Então, uns ajudam os outros. Por exemplo, são povoados lá dentro desse município. Se um povoado vai fazer uma feira num sábado e o outro povoado não faz, então ele vai lá para comprar os produtos daquele outro povoado e eles se ajudam mutuamente. E eu achei a experiência maravilhosa. Eu falei, nossa, que bacana. Só que ela chama isso de empreendedorismo. Aí eu falei, não, a gente tem que colocar o dedo na ferida, né? Falei, olha, minha querida, eu acho louvável esse trabalho, só que isso não é empreendedorismo, isso é economia solidária. O que vocês fazem é uma prática de educação popular, é uma economia solidária. Então, a gente, às vezes, está fazendo educação popular, mas não sabe, meio que romantiza que educação popular é outra coisa. Não, educação popular é isso, é valorização dos saberes das pessoas daquela região, daquela comunidade, né? E a partir desses saberes, eles colocam em prática coisas diferentes e aí vem a economia popular que diz assim, vocês podem gerar renda com isso, né? De que forma? Então, eles se organizaram, vão fazer feiras, vão vender. Aquilo é para geração de renda de uma prática de economia solidária e não empreendedorismo. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque senão a gente vai sendo levado pelo canto da sereia e não vai efetivamente fortalecendo a educação popular e as práticas de economia solidária. Bom, gente, eu queria ainda que a Sônia e o Rafa façam suas considerações finais para a gente finalizar a noite. Eu quero agradecer a ambos, em nome da escola, pela vinda de vocês para cá, por contribuir, nos ajudar nessa reflexão profunda e enriquecedora. Nós tivemos uma semana de debates muito proveitosa. Amanhã a gente tem nossa confraternização, né? Para terminar com arte, cultura, música, poesia e bebida também, faz parte, né?
E quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram aqui conosco todos esses dias, aqui nos acompanhando, nos ajudando nesse processo de reflexão acadêmica. Então, vou passar aqui para a Sônia e para o Rafa fazer as últimas considerações. Estamos liberados. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Como educadora popular, eu não poderia me furtar a esse convite. Eu tenho todo um trabalho lá no Instituto Paulo Freire, que é um trabalho remunerado, mas eu não abro mão de um trabalho de militância, né? Porque a minha vinda aqui também faz parte da minha militância. Minha militância política, minha militância acadêmica, porque eu acho que estudar tantos anos com dinheiro público, né? Porque toda a minha vida acadêmica sempre foi em instituições públicas. Então, fazer tudo isso e depois abrir mão de estar com as pessoas e socializar esse conhecimento, para mim, isso não tem preço. Para mim, isso é educação popular mesmo, né? Então, fico muito feliz que existam espaços como esse, em que a gente pode falar sobre aquilo que é tão fundamental para as nossas vidas, que é essa perspectiva da educação popular e desse trabalho tão importante que vocês fazem aqui no DIEESE. Quero desejar muito sucesso para vocês e que vocês possam multiplicar esse conhecimento, reinventar Paulo Freire, porque ele não está aqui para ser idolatrado, mas para ser reinventado nas nossas práticas diárias. E como é que a gente reinventa Paulo Freire? Fazendo aquilo que ele fez nas condições que ele tinha para fazer. E hoje, se a gente tiver condições melhores ainda, que a gente faça nas melhores condições, né? Que a gente reinvente Paulo Freire, trazendo ele no nosso trabalho, na política, na arte, em todos os setores da nossa vida, porque nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que por discursos. Então, eu quero agradecer muito a vocês e desejar que vocês terminem o curso aí com o maior sucesso, e aqueles que terminaram, que continuem aqui, né, vindo, porque quando a gente gosta de um espaço, quando a gente se sente acolhida, a gente quer estar ali naquele espaço. Então, muito obrigada e boa sorte para vocês. Bom, eu quero agradecer ao professor Marquinhos, que me convidou aqui. Quando ele me fez o convite, eu até falei assim, eu não sei se eu consigo discorrer sobre isso, vou contar sobre a minha experiência e espero que tenha sido legal para vocês aí, né? A minha experiência foi muito valorosa para mim, me transformou como pessoa nesses 3 anos que nós fizemos. Agradecer também a Lilica, né? E vocês que tiveram a paciência de escutar aqui também. E acho que a minha mensagem final aqui, eu falo sempre, vamos pensar em educação sindical para as crianças. Nós temos que colocar isso desde de pequeno e de uma forma óbvia, lúdica, né? A gente consegue fazer isso, a gente tem capacidade. Se a gente não incluir as crianças nesse lugar, que é na formação delas, a gente vai estar perdendo aí já. Porque a gente fala tanto que as crianças são o futuro do mundo e a gente começa só a ensinar para elas essas coisas da vida, que educação sindical não se fala só de trabalho. Educação sindical se fala da vida. Se fala, como a professora aqui falou, né, ensinar a plantar, colher, cuidar, e tudo isso, tudo que a vida pede, né, a sobrevivência. E o MST faz isso muito bem também. O MST ele é nacionalmente, ele faz isso nacionalmente, né? Então ele já é um exemplo. A gente tem a quem seguir já. E lá eles têm não só a economia solidária que eles fazem, mas eles têm todo um trabalho articulado que todo mundo faz, todas as atividades. Uma vez eu fui convidado para participar de uma atividade do MST lá e pegaram no meu braço assim, ó, você vai para a panela. Falei, tá, vou, como é que faz? Não, vai lá que eu te falo, mas vai. Ou você vai lavar os pratos, você vai não sei o quê. E todo mundo fez. Não tinha assim, eu não quero fazer. Não, lá não tem não quero. Lá você vai fazer porque lá você faz para você. Então não tem assim, a minha mãe vai cozinhar para mim. Não. Você vai lá cozinhar, você não vai comer. Você vai cozinhar, o outro vai lavar, o outro vai secar e vai lavar de novo, vai limpar a mesa, todo mundo vai fazer tudo. É isso, a gente tem que trazer as crianças para esse lugar de mostrar para ela, você vai arrumar sua caminha hoje, você vai colocar seu tênis no lugar e você vai plantar uma plantinha comigo, cuida da plantinha, porque essa é a sua árvore de amanhã. Acho que a minha defesa maior é essa, ensinar para as crianças, que é o nosso futuro.
Obrigado, gente. Espero que todos voltem bem para casa, que descansem, porque amanhã vai ser forte. Oi? O seu livro, Sônia. Está esgotado. Sucesso! Vai precisar ir para a segunda edição, Sônia. Tente começar a segunda edição.